No vídeo passado, nós vimos que fizemos um triciclo usando um carrinho de carga e uma bicicleta. Portanto, ficou excelente para carregar carga e qualquer coisa em áreas urbanas. E hoje nós vamos turbinar esse projeto, pessoal. Nós vamos fazer espécie de um mini trator de 3 rodas, um Jeep de 3 rodas ou algo assim. Só sei que vai servir bastante para a gente estar aí rodando por aí afora, servir bastante também para a área rural, para poder estar puxando as cargas na lavoura, desatolando o carro ou algo assim. Mas vamos seguir nem para nós ver o que vai dar esse projeto. E para nós turbinar esse projeto, pessoal, vou estar usando esse motorzão estacionário de 212 cilindrada com partida elétrica que a Ferramentas Map enviou para nós estar desenvolvendo esse projeto, pessoal. E não é só isso não, galera. Também enviou para nós um kit conversor de torque da Kawashima para nós estar dando ainda mais potência ao nosso projeto, cara. E o motorzão também é da Kawashima. Mas você já deve ter ouvido falar da Ferramentas Map aqui no canal, né, pessoal? Pois é ela mesmo, cara. É ela que enviou para nós essa máquina de solda top, cara, que nós estamos soldando com ela direto, tá ajudando demais. Essa máquina de solda MIG multiprocesso, cara. E nós até compramos, cara, um carrinho de máquina de solda porque, cara, não tá sobrando tempo. Eu ia fazer o carrinho, mas não tá sobrando tempo para nós fazer carrinho para máquina de solda, cara. E se vocês precisarem, comparem de quem tá apoiando, patrocinando o nosso canal, de certa forma vocês vão estar colaborando com o nosso canal também, pessoal. E dessa forma também, pessoal, vai que eles mandam mais uns produtos top para nós estar desenvolvendo aí mais uns projetos absurdos. E para nós dar andamento no nosso projeto, nós vamos começar com o motor? Não, nós vamos começar no eixo traseiro, porque eu acredito que o eixo traseiro vai ser a parte mais desafiadora do nosso projeto, que nós vamos ter que desenvolver aqui uma espécie de um diferencial caseiro para nós estar conseguindo fazer o motor puxar as duas rodas e mesmo assim estar conseguindo fazer curvas. Então nós viramos o carrinho, tiramos as duas rodas traseiras e tiramos a dianteira também, que agora nós não vamos usar mais a versão elétrica, porque não é possível com um motorzão desse aqui, senão vou precisar de um motorzinho elétrico, não é possível. E agora, pessoal, é a hora de nós começar a quebrar a cabeça para nós começar a desembolar o nosso diferencial traseiro. Eu queria fazer o nosso eixo com ferro maciço, mas como que eu não consegui um ferro maciço da Grosur que nós estamos precisando, eu vou estar usando esse tubo aqui mesmo para nós estar fazendo o eixo, mas ele é bem reforçado também. Mas então nós vamos ver o que nós vamos conseguir arrumar com esse monte de pedaço de tubo e essa montoeira de catraca que nós arrumamos aqui para nós estar fazendo o nosso diferencial. Então desencaixei a parte de fora do cubo e dei uma esmerilhada para a gente estar conseguindo encaixar o cubo de volta, mas na maneira ao contrário, porque a gente vai precisar cortar ele no meio e encaixar a catraca do lado ao contrário para a gente trabalhar com ela de maneira contrária. Então eu cortei mais um cubo, porque a gente vai estar precisando usar uma catraca puxando para um lado e outra puxando para o outro. Daqui a pouco vocês vão entender. E também peguei aquele tubo que eu falei para vocês que nós vamos fazer um eixo dele, cortei ele no meio e soldei os cubos na ponta dele. Aí eu tentando acertar e acabei fazendo caca, jogando tudo no chão. Aí soldei o restante do cubo na ponta dele, porque são só encaixados. E a lógica do funcionamento aqui, pessoal, vai ser o seguinte, que essa catraca daqui foi posicionada contrária aqui, por causa disso aqui, que ela vai puxar para frente aqui, estando o contrário, e essa daqui, estando do lado certo, também vai puxar para frente o eixo dessa forma. E quando um eixo precisar puxar mais que o outro, ele vai conseguir, porque ele vai rodar aqui, e se ele precisar rodar mais, ele vai catraquear. E mesma coisa de cá. Se caso daqui estiver rodando a quantidade, daqui precisar rodar mais para frente, esse daqui vai catraquear também. Então, pessoal, na teoria tá funcionando tudo belezinha na minha mente, né? E outra coisa muito legal, pessoal, que eu descobri foi o seguinte, cara, muito show de bola. É isso aqui, ó. Que esse tubo aqui, ó, olha só pra vocês verem, ele é o mesmo diâmetro certinho daqui, ó. Ele encaixa certinho aqui, que não fica nem folga, olha pra vocês verem, ó. Track, ó, fica nem folga, cara. Isso aqui é um tubo de antena parabólica, cara, muito show de bola. Então, agora nós vamos cortar um pedaço dele aqui para nós dar procedimento no nosso diferencial caseirão.
E então, na teoria, o nosso diferencial caseiro ficou pronto, pessoal. Eu ia pegar essa coroa aqui, que nós colocou de um lado aqui, ó, parafusada, e colocar no meio certinho aqui. Só que ia ter que soldar ela e se precisasse da manutenção, eu acredito que não ia ficar muito bom. Então eu resolvi colocar só parafusado aqui de um lado mesmo das catracas aqui, ó. Desse jeito, com esse monte de parafuso, com certeza vai ficar bacana, vai ficar forte. E se precisar tirar e dar manutenção, tirar a coroa, colocar outra, tem como. Mas agora nós vamos tentar aqui desenvolver uns mancal aqui para nós estar fixando o eixo. Para nós fazer o nosso mancal caseiro, eu estou recorrendo ao nosso ferro velho particular. Eu vou estar usando esse rolamento aqui, ó. É um 6005 RS. O diâmetro dele aqui dentro é o mesmo diâmetro do eixo do carrinho de mão. Então ele vai dar certinho para nós. E eu tava olhando aqui, pessoal, e quase que deu certinho aqui, ó. Quase que encaixa certinho aqui na central dessa bicicleta. Mas a gente tem que cortar e abrir um pouquinho. E quase que dá certo aqui, quase dando certo nesse tubo aqui. É melhor cortar esse tubo aqui, ó. Que esse aqui também quase dá certinho. Então nós vamos trabalhar em cima dele. E ficou pronto o nosso diferencial caseiro, pessoal. Vou mostrar para vocês como que é o funcionamento dele aqui, ó. Ó, a gente gira uma roda, ó, uma não interfere na outra. Gira de cá também, ó, mostra bem pertinho aqui. Ó, tá vendo? Sempre aqui pode virar uma para um lado, outra para o outro, que não interfere uma na outra. Quer dizer o quê? Diferencial quer dizer uma roda diferente da outra, né? Pra você conseguir fazer as curvas. E quando o motor puxar essa coroa que puxa o diferencial, ela vai rodar as duas rodas de uma vez, ó. Tá vendo? Puxou, rodou as duas. Uma vai, se quiser girar mais que a outra, ó. Parou uma aqui, a outra continua. É isso aí. E o freio também já tá no esquema aqui também, funcionando bacana, ó. Já tá freando legal. Mas como vocês devem ter reparado, eu só pontilhei todo o projeto aqui de fora a fora. Mas depois nós vamos desmanchar tudo e reforçar toda a solda quando o carrinho estiver todo prontinho. Mas olhando assim, dá a impressão que vai ficar parecendo um caminhãozinho, né não, pessoal? O que vocês acham? Não, olha só, olha só. Rapaz!
Rapaz do céu. Eu quero que vocês coloquem no comentário aí, pessoal, qual o nome que nós vamos dar pra esse carrinho, cara. Porque eu falo a verdade, eu não tô achando um nome que encaixa certinho com esse projeto não, cara. Sinceramente. Então fala pra nós nos comentários qual o nome que nós dá pra esse projeto. Mas agora chegou a hora de nós pegar o motorzão e instalar o conversor de torque nele para poder pegar ele e fazer a adaptação no nosso projeto. Mas quando vocês vê um conversor de torque instalado no motor, normalmente ele fica instalado assim. Normalmente vocês veem ele montado dessa forma assim, que é a forma mais comum de montagem. Mas ele tem outras opções também. Cada um furo desse aqui é uma opção de montagem. Ele pode ser montado dessa forma assim, mais para frente, você pode montar ele até todo para frente se quiser. Então cada um furo desse aqui, ó, é uma opção de montagem para você estar montando ele do jeito que você precisar no projeto. Mas aqui nós vamos estar usando ele para trás aqui dessa forma mesmo, que vai ficar melhor da gente estar olhando o sistema funcionando quando nós estiver fazendo nossos testes. Inclusive eu acredito que eu nem vou usar essa capa aqui, ó, para a gente estar vendo direitinho o funcionamento dele no teste. Mas aqui nesse kit veio esses dois kits de parafuso de roscas diferentes para estar parafusando o suporte aqui no motor, mas nós vamos estar usando esse parafuso pretinho aqui, que ele dá a rosca certinha aqui. Esse outro aqui não serve, mas aqui pode ter algum motor que sirva esse parafuso daqui, tá? Mas então, pessoal, outra coisa que tem que atentar é esse bujãozinho que fecha o óleo aqui, ó. Se ele tiver virado dessa forma, vocês acabam de girar ele assim, ó, porque senão ele acaba pegando na parte de trás aqui do suporte. Mas para montar dessa forma, nós vamos estar usando sempre esses buraquinhos do meio, que tem 3, nós usamos do meio. Essa porca vem bamba assim pra gente estar trocando esse pinhão ali, se caso você for usar uma outra corrente diferente com esse pinhão daqui. Mas se não for trocar ela, é só apertar esse parafuso. Mas aqui nós vamos tirar essa chaveta, que nós não vamos usar mais, colocar essa arruelona grossa que vem, que é um calço, essa arruela mais fina, que é de centralização entre as duas polias. Agora nós vamos pegar essa parte de dentro da polia primária, encaixar ela aqui, ó, tem um lugarzinho da chaveta também ali, a gente encaixa aqui, ó. Vem com a correia tem uma parte dela aqui que ela é reta, outra parte que ela tem essa inclinação. Essa parte da inclinação é para fora, para essa polia aqui, ó. Então a gente coloca aqui e pega o restante da polia primária também, que tem o rasguinho da chaveta ali também, ó. E para poder encontrar com esse daqui, encaixa aqui, ó. E por último nós vamos com essa arruela em forma de bucha aqui, que tem um rasgo também para estar encaixando no lugar da chaveta. Coloca, pega o parafuso maior que vem no kit e rosqueia ele. E assim já finalizamos a montagem do nosso CVT. E eu reparando bem aqui, pessoal, vem aqui a marca Kawashima escrita aqui no metal, cara, cravada no metal. E aqui embaixo tem várias especificações ali também, ó. Mas, cara, ele assim fica muito bonito, não, pessoal? Mas agora é nós pegar o motorzão e instalar ele aqui, né, pessoal? Mas de cara nós já vimos que nós arrumamos um problema. Nós vamos ter que mudar esse tubo de posição, porque aqui ele tá atrapalhando nós. E já temos o espaço para colocar o motor. Agora nós vamos começar a desenvolver o suporte para nós fixar ele. Vocês chegaram a contar quantas vezes que eu tirei esse motor e coloquei no lugar de novo? Eu falar a verdade para vocês, eu perdi a conta. Mas é o seguinte, pessoal, graças a Deus agora está instalado, está no lugar, filé todo, o sistema de tração funcionando belezinha também. E agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vou pegar esse banco aqui, cara, que eu comprei, ó, para nós tirar esse cilindro ali e vamos instalar ele no lugar aqui, ó, para nós estar andando um pouquinho mais confortável. Para instalar esse banco, eu fiz esse suporte aqui, ó, que a gente vai encaixar aqui e vai parafusar onde a gente precisa lá. E essa parte daqui, ó, eu fiz esse Z aqui, ó, que ele vai parafusar dessa forma assim, ó. A gente coloca ele aqui, parafusa aqui, do lado de cá aqui, tudo bem do mesmo jeito. E aqui vai parafusado também no suporte que a gente tem que fazer lá.
E até que enfim nós terminamos a parte estrutural do nosso projeto, pessoal. Ó, o banquinho confortável agora já tá no lugar. O outro banco também tá aqui, ó. Fizemos nessa aranha doida aqui, que é a estrutura para segurar ele. Aí vai ser colocado assim, dessa forma, né? E vai ser prendido parafuso ali e aqui. E aqui também tá o nosso bagageiro, ó. Só puxar aqui, travar nessas pecinhas aqui, ó, que eu coloquei. E esse aqui é a bandejinha aqui, você coloca para colocar as coisas em cima. Também dá para puxar mais para lá, ó. Ou vai para lá e também coloca do tamanho que precisar também, né? O bagageiro é automático, tanto que precisa ele vai funcionar. E agora, pessoal, nós vamos desmontar tudo e daquele naipe de novo, soldar tudo de novo e pintar. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu descobri sobre essa máquina de solda, pessoal. É o seguinte, essa máquina de solda, pessoal, ela trabalha com modo sinérgico. Ela tem essa tecnologia que facilita para quê? Você regula somente a velocidade do arame aqui, ó, e ela regula o resto tudo sozinho. Você for soldar uma chapa mais grossa, uma chapa mais fina, você regula somente a velocidade do arame e ela automaticamente já regula a amperagem, a voltagem, o modo de pulso, cara, já regula tudo sozinho, cara. Até nós que não sabemos muito soldar, nós estamos aprendendo aqui, cara. Depois que eu descobri isso aí, eu rapaz, não precisa procurar mais nada, é somente regular a velocidade do arame que ela faz o resto tudo sozinho. Então uma pessoa que é iniciante, cara, pegar uma máquina dessa aqui, já vai pegar sabendo, porque ela faz tudo sozinha, regula tudo sozinho, cara. Só regular a velocidade. E olha só pra você ver a solda que nós fizemos aqui, ó. Tá vendo? Essa solda aqui, isso aqui era somente um buraco, isso aqui era um triângulo de buraco que tinha aqui, nós encheu tudo na solda, cara, e ficou top demais, cara, que show, cara. E do lado de cá aqui também, ó, lado de cá aqui também tem uns buracão aqui do mesmo jeito, uns triângulos ali de buraco, e nós encheu somente na solda, cara, ficou top demais. Eu ia colocar um pedacinho de chapa aqui, mas nem precisou. Mas para quem entende de máquina MIG, sabe que máquina MIG é bem chatinho poder ficar regulando. E essa aqui, cara, ela automaticamente regulando tudo, cara, ela se torna fácil demais, cara, você tá doido. Mas lembrando, pessoal, que essa máquina ela é vendida pela Ferramentas MEP e eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo, beleza? Valeu, é o mesmo que mandou o motorzão pra nós aí, ó. Caraca, mano, olha só. Esse negócio tá parecendo que foi comprado na loja. Olha lá pra vocês verem. Depois que colocou essa carenagemzinha aqui, ó, esse negócio tá muito gourmet, cara. Ficou muito gourmetzinho, tá muito chiquinho demais. Olha só o outro lado. Cara, que top, mano, muito show. Mas agora, pessoal, tá praticamente pronto. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos terminar de instalar os freios aqui, colocar o freio traseiro, né? E vamos também instalar o acelerador. Só falta praticamente o acelerador agora e não vamos partir para a rua para não acelerar o bichão. Mas muito provavelmente nós não vamos usar essa carenagem aqui nos nossos testes, porque eu acho que o mais interessante é a gente ver o funcionamento do CVT aqui abrindo e fechando na hora que a gente estiver testando, e não a capinha bonita. No freio traseiro eu vou estar usando uma manete de bicicleta motorizada, porque eu vou estar fazendo um macete aqui. E eu passei o cabo por aqui, ó, ele veio aqui, eu tirei esse negócio aqui, e passei por aqui, coloquei um outro escora para ele aqui, ilhosa, sei lá como é que chama esse negócio, coloquei outro por baixo aqui, ó, tá vendo? E aqui eu passei ele sem conduíte também até lá atrás, lá perto do freio, ali é o freio. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque se a gente colocar um conduíte assim, de fora a fora, muito grande, o freio fica muito murcho, macento, fica ruim demais. Então, quanto menos conduíte tiver no seu cabo de freio, o seu freio vai ficar mais rígido, vai ficar muito melhor. E agora eu vou mostrar para vocês o macete que eu falei, por que eu vou estar usando essa manete de embreagem de bicicleta motorizada, porque ela tem essa travinha aqui, tá vendo? Quando a gente parar no morro, que ela ficou bem pesada, ela tá bem pesada, mas tá facinho de empurrar, olha pra você ver, ó. Com uma mão a gente empurra lá pra cá, tranquila. Só que é o seguinte, se a gente parar no morro, ela vai continuar indo embora. Então a gente vem aqui, ó, e freia aqui, ó, olha só. Freou, abaixa esse pino aqui, ó. Virou tipo um freio de mão. Quer dizer, freio de mão não, porque todas as vezes é de mão, não, um freio de estacionamento, entendeu? Então agora tá travada, não vai andar mais, tá vendo? E o freio ficou bacana, cara, ó. É um freio de
de disco de bicicleta, freio a disco de bicicleta, só que por a roda ser muito pequena, o freio ficou bacana, cara. Vocês, ó, arrasta qualquer tanto. E agora nós vamos começar a desembolar a parte do acelerador. Para colocar acelerador de punho nesse motor, nós temos que tirar o filtro de ar, o tanque de gasolina. Vou bambear essa porca aqui para esse bracinho aqui ficar bambo, mas não pode soltar. Estando movimentando assim, ó, tá show de bola. Vou tirar todas essas molinhas que segura o governor, que nós vamos eliminar ele. Vou arredar esse carburador um pouco para fora, para nós tirar esse bracinho aqui também. Esse bracinho você pode estar amarrando ele para um lado aqui com a goma de borracha. Cortei e dobrei um pedaço de raio de bicicleta com 5 centímetros e nós vamos colocar no lugar dessa haste maior que nós tínhamos aqui. Então, vamos encaixar ele nessa peça daqui e encaixar aqui no carburador. O acelerador que eu vou usar vai ser um de bicicleta motorizada mesmo, mas por isso eu arrumei uma treta, cara, porque o cabo do acelerador não dá tamanho do guidão até aqui no motor. Então, para resolver isso aí, eu vou estar usando um cabo de freio mesmo de bicicleta e canduíte. Eu acho que dá que nós tem um pedacinho aqui. O cabo de freio encaixa facilmente aqui na luva e é só montar o restante do acelerador como se fosse um acelerador mesmo. Cortar o tamanho do canduíte que precisa, que inclusive vai ser praticamente o tamanho do cabo. Aqui no motor a gente bambeia essa travinha aqui, ó. Bambeia essa outra travinha também. Agora é só passar o cabo com o canduíte aqui, ó. Encaixa lá, aperta o canduíte aqui, aperta o cabo ali, ó. E agora nós já tem o acelerador funcionando, ó. Acelerou aqui também, ó. Cara, que show, cara. Muito da hora, ficou muito bom. Agora, pessoal, esse botão aqui, ó, com esse fio aqui, nós vamos isolar, porque nós não vamos precisar dele, cara, porque aqui nós já tem tudo aqui, ó, liga, desliga, tudo ajeitadinho aqui, acho que não vale a pena mexer. Então vamos colocar um óleo 15W40 até transbordar, porque quando transborda é o nível dele. E na verdade, eu vi tanta gente fazendo isso, que eu resolvi fazer também. Mas o nível do óleo dele é desse jeito aí, ó. E vamos colocar uma gasolina para nós fazer o primeiro teste. Ah, pessoal, eu já liguei a bateria também. O negativo dela eu liguei aqui nesse parafuso do escapamento. O positivo eu liguei aqui nessa parte do relé de partida que fica debaixo do motor de arranque. E vocês acreditam, pessoal, que nós fizemos o projeto todo, desmontamos, damos acabamento, pintamos, fazendo tudo até agora e até agora nós não testamos nada, nem o motor nós ligou, cara. Mas chegou a hora, cara, chegou a hora de nós começar a testar. Ligou. Ó, quase deu lenta, cara, de primeira. Vou puxar um pouquinho ali, porque vai dar uma lentinha filé. Só vir nesse parafusinho de plástico aqui, ó. Aperta ele um pouquinho ali, ó. Aí a gente aperta ele um pouco. Aí ele vai ficando mais acelerado o motor. Vamos lá de novo, então, ó. Rapaz do céu, você tá doido? Nossa Deus. Ai, eu virai, eu nem toco na gasolina. Você tá doido, cara? Nossa, vocês viram isso, cara? Não sei se dá pra vocês verem direito aí. Mas é porque o afogador que tava puxado, cara. Na hora que eu voltei, o afogador acelerou de uma vez, cara. Ainda bem que eu deixei pro lado do muro. Nossa, Deus. Na verdade, pessoal, nem precisava nós ter acelerado ali. Era só ter voltado o afogador aqui, porque ele tava folgado. Nem nós acelerar. Quando eu voltei o afogador, ele tava acelerado demais e ele foi embora, cara. Mas ainda bem que nós deixou pro lado de lá, que é pro lado do muro que eu falei. Porque se fosse pro lado de cá, cara, tinha arrebentado nosso carro todo, cara. Nossa, cara. Mas eu já tava mais ou menos prevendo um negócio desse aí, né, cara? Mas nós não fizemos o que deveria ter feito antes, que era o quê? Colocar os toquinhos de baixo. Eu coloquei os toquinhos de baixo, agora as rodas estão no ar, agora dá pra gente fazer os testes e regular direitinho. Mas ainda bem que não chegou a estragar nada, cara. Deu uma arranhadinha aqui, outra arranhadinha aqui, só e fechou, beleza. Mas você sabia, pessoal, que carro automático e moto automática que não tem embreagem, sabia que é mais ou menos desse naipe também de jeito, cara? Sabia que é mais ou menos isso aí também? Se caso acelerar e continuar a acelerar de alguma forma, porque o acelerador garrou, o cabo garrou, alguma coisa assim, cara, sabe que é a mesma coisa? Não tem embreagem para você apertar e parar? Vocês tinham parado pensando nisso aí, cara? Mas sempre no primeiro teste, pessoal, é bom tomar mais cuidado mesmo. Colocar a roda no ar, amarrar o burro aí no toco, porque tá bem bravo. Mas vamos lá ligar de novo pra vocês verem. Mas agora, pessoal, já regulei já voltei um bocado da aceleragem ali. E agora é só bater a chavinha aqui. Cara, é chique demais. É só bater a chavinha e ligar, parecendo um tratorzinho mesmo de verdade, ó.
top demais. Agora é partir pros testes na rua. É porque forte nós já viu que o negócio já ficou, cara. Ô, compadre, o que você tá fazendo aí? Opa! Ô, comadre, tô cortando os capim pra modo levar pras vacas, que o pasto tá muito ruim. Mimosa, maiata, tá tudo fraquinho, fraquinho. É mesmo? É, eu comprei até uma égua lá agora pra modo de carregar os capim. Mas tá tão fraquinho também, que não deu nem pra vir, né, pra carregar os capim. Eu vi que você arrumou um jiriquim bonito agora. É, eu fui na cidade, comprei uns pedaços de ferro velho e fiz esse jirico aí pra modo de carregar os capim, né? Mas por que você tá cortando serrinha, compadre? Ah, comadre, sabe como é que é, né? Modernidade hoje em dia, isso aqui é um modo mais moderno da gente cortar os capim, sabe? É bem mais fácil, olha. É bem mais macio pra cortar com a serrinha. Mas como é que você vai fazer pra carregar isso agora? Ah, aqui a gente chega aqui, ó. E abre essa gaveta que eu fiz aqui, ó. Ó, coloca ali pra proteção ali. E pega o capim, a gente coloca aqui, ó. Aí prende pra lá, ó. Aí a gente trava aqui embaixo na travinha que eu coloquei aqui. Aí se quiser não precisa nem amarrar, porque aqui já fica bem apertado. Mas vamos amarrar assim mesmo. Pronto, agora tá bem amarrado. Eu vou só ligar pra nós ir embora. Ô, comadre, depois você aparece aqui em casa. A comadre tá falando você. Tá bom, compadre. Com Tá. Deus. Com Deus também. Nós vamos ganhar como ator e atriz, não tá ferrado, não tá? Ô, você tá bem. Melhor continuar só nos projetos mesmo. É melhor. Galera, eu ia falar pra vocês se nós ia começar os testes agora, mas vocês já viram alguma coisa que nós gravamos aí, né? Foi, nós fizemos aí. Mas é o seguinte, só pelos testes que nós fizemos aí, já deu pra perceber que ficou muito forte, cara. Mas a intenção era essa mesmo, de ficar bem forte. Por isso que eu coloquei lá aquela coroa bem grande lá, ó. Ficou bem reduzido com essa coroa e esse pneu pequenininho. Eu achei que não ia passar de uns 20 km por hora, mas eu acho que tá dando muito mais, tá dando bem mais. Mas a intenção era pra ficar forte igual um jiriquim mesmo. Mas nós vamos fazer um teste lá naquele morro subindo lá, ó, pra nós ver como é que tá a força dele para subir o morro, que morro lá que nós subiu quando tava com aquele motor de elétrico na frente ali, que ela subiu a 9 km por hora, quase no ventana, mas subiu devagarzinho. Então nós vamos fazer o teste subindo lá e depois nós fazemos uns testes de velocidade também para nós ver quanto de velocidade máxima que vai chegar. O nosso diferencial tá funcionando topzera demais, pessoal. Olha só para vocês verem, ó. Ó, vira até num eixo só, ó, um lado, ó, o outro, tá vendo? Vem para trás, ó, ó, ó. Pra frente, mesmo jeito, vira, vai pra lá, roda um, roda outro. Mas pra falar a verdade, eu achei que nem ia funcionar tão bem desse jeito, cara. Mas só de ver a arrancada, cara, já tá dando pra ver que tá forte demais, é só pra vocês verem. Se você cutucar o acelerador de uma vez, acelerar muito de uma vez, cara, chega até empinar com a gente, ó. Gosto dele. Rapaz, se continuar acelerando, ela vai só virando de uma vez. Tem que acelerar devagar, de pouco a pouco. Então, galera, o morro é isso aí, ó. Ó, vamos começar a subir ele pra ver o que ele vai fazer do morro acima aqui. Vou fazer melhor, vou parar aqui, ó. Tô no pé do morro, ó, tô parado, vambora. Você tá doido? Nossa, ó.
negócio não enxerga o morro não, rapaz. Você tá doido? Que é isso, cara? Olha só, pra cima tem mais morro aí. Olha o tamanho do morro, cara. A gente não tá enxergando o morro não, vai só embalando de morro acima. Olha que eu dou umas paradas, quase umas paradas assim no meio do morro. Parei de acelerar, fui de novo. Rapaz do céu, você tá doido, cara. Mas subindo o morro, pessoal, igual vocês viram, cara. Eu acho que só por umas 3, 4 pessoas, cara, pela força que ficou. Você tá doido? Eu achei que ia ficar mais reduzido, cara, pelo tamanho da coroa. Mas o conversor de torque ajuda demais, mesmo com a coroa pequena, coroa grande, né? Agora nós vamos de teste de velocidade aqui, ó. Vamos dar uma acelerada para ver quanto que chega, ó. Rapaz do céu, você tá doido? Nossa, Deus, olha só, 66 numa arrancada só, cara. Você tá doido, cara? Nossa, daí só começa a acelerar e já chega a 50. Que é isso, cara? Não, chega a arrancar assim, jogar a gente pra trás. Não sei se dá pra vocês verem a noção do vídeo aí, cara, ó. Nossa, Deus do céu. Você tá doido, cara, uma arrancada só, o negócio vai de uma vez. Engraçado que do jeito que ele tá forte subindo o morro, eu achei que sinceramente que não ia correr tanto assim não, cara. Ele tá correndo demais. Sinceramente, eu não deu nem com coragem de acelerar tudo não, cara. 66 por hora, eu acho que ele chega uns 70, 80, mas não, mais que isso, em triciclo assim, não vale a pena correr não, cara. Você tá doido. Agora, pessoal, nós vamos ativar o modo família. O modo família é colocar a capa do conversor e adicionar também o segundo banco. Agora vocês já imaginaram se nós colocássemos um pneuzão de tratorita ali, daqueles mini trator? Rapaz, ia dar pra nós cortar uns barros bacana, cara. Rapaz do céu, vamos jogar aí no barro assim mesmo? Vamos? Vamos ver o que vai desse negócio? Vamos lá no meio daquele barro lá, ó. Vamos ver se nós conseguimos atravessar aí. Nossa, Deus! Agora lascou! Que doideira! E agora? Nossa Senhora! Agora lascou! Lascou! Podia passar uma da beirada, né? Só fazer querer fazer um negócio real demais, acabou ferrando tudo! Nossa, Deus! Rapaz! Ia passar lá no meizão assim, ó, tinha que ter embalado. Então lascou. Nossa, Deus, olha só. Atolou mesmo, cara. Nossa. O pneu é lisinho, não vai não. Tem que arrumar um pneu daquele trator, cara. Desse tratorito, sei lá. Ó, se vocês quiserem que nós façamos uns vídeos desse naipe aí, pessoal, nós damos umas melhoradas, faz mais algumas atualizações nele. E ele vai cortar um bocado de barro aí afora. Isso aqui não pode, nem vai ser nem o começo, cara. Isso aqui é porque o pneu tá lisinho mesmo. Nossa, que sujeito que você arrumou, hein? Né? Agora pra lavar essa roupa, hein? Olha só. Nossa Senhora. O que nós foi arrumar? Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Cara, tava preparado pra isso não, viu? Meu Deus do céu. Eu tava esperando isso não, cara. Achei que nós ia passar vazado. Tinha que ter embalado mais. Eu vou ter que pegar o carro lá pra nós puxar ele. Sujou o carro, não? Sujou não? Eu coloquei o saco no banco aqui, ó. Coloquei um pano aqui também, ó. Nu. Vamos lá. Tudo quanto é peça desse sujou. Aí vou dar mais a rodada, pelo menos pra tirar o barro do pneu.
Tá bom de limpar um bocado do barro. Agora sujou foi eu a cara do candango, olha você ver. A quem é que tá mais gostando? Olha só pra vocês verem. Ah, bagunça no barro. Galera, mas ficou irreconhecível o carrinho, pessoal. Você tá doido, que sujeira. Mas aqui, pessoal, é o seguinte, eu gostei muito do projeto, cara. Ficou muito show, cara, muito bacana. Eu gostei até dessa relação aqui, que eu achei que ia ficar grande demais aqui. Achei que não ia andar nada. Ficou a relação grande, 44 dentes, com pneu pequenininho. Mas com conversor de torque, cara, ficou muito forte, ainda tá correndo demais ainda, cara. Não dá nem pra colocar a velocidade toda, não. Mas aqui, pessoal, é o seguinte. Sempre quando a gente termina o projeto assim, sempre a gente fala assim, sobre melhoria de projeto. Então a melhoria de projeto aqui, pessoal, uma das principais partes eu acredito que seria, ficou bacana, muito bom, mas seria tipo colocar um freio de moto. Talvez até colocar até roda de moto, cara, porque até o garfo de bicicleta assim, ó, aquele de 2 andares ele é bacana, aquele não quebra, entendeu? Se for de 2 andares, ele não quebra, pode quebrar o restante, mas aquele de 2 andares ele não quebra. Mas não é que o freio ficou ruim não, cara, porque o freio, principalmente nesse pneu pequeno aqui, cara, tá segurando, todos os dois tá arrastando, beleza, mas o de moto com certeza é bem mais seguro. Porque pela força que ele ficou, pelo peso que ele aguenta puxar e carregar, o freio de bicicleta eu acredito que vai ser fraco para isso. Mas então seria colocar um freio de moto e colocar um farolzinho lá, cara, pra rodar na roça, sei lá, à noite, porque ficou legal demais, cara. Mas o mais é o seguinte, né, pessoal, se for pra rodar no barro, igual você já sabe, né, cara, tem que colocar um pneuzão aí que tem uns cravos grandão, porque senão garra. Mas então, pessoal, quero agradecer bastante cada um de vocês que tá compartilhando o vídeo, que tá se inscrevendo no canal, sendo membro também, poder fortalecer para nós aí. E é o seguinte, pessoal, agradecer bastante também a Ferramentas Map, que enviou para nós o motorzão e o conversor de torque, cara, para nós estar desembolando o projeto aí, cara, que ficou muito show. Lembrando, se vocês quiserem aí comprar motor ou mesmo a máquina de solda, conversor de torque, mais um monte de coisa que eles têm lá, cara, muita coisa assim para agricultura, esse tipo de coisa assim, essas máquinas, o link tá na descrição do vídeo aí. Mas o mais, pessoal, se você tiver tirado algum proveito desse vídeo aí, aprendido alguma coisa, divertido, cara, não deixe de se inscrever no canal aí não, pessoal, que não custa nada, que era só clicar, inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e ninguém paga nada por isso, cara. E é só isso que a gente pede, porque a gente precisa bastante disso para a gente estar continuando a desembolar os projetos. E compartilhe bastante também na rede social e deixe sugestões de vídeo nos comentários aí, se vocês quiserem que a gente faça mais alguma melhoria também aí, a gente pode fazer. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha. Então, ó, fui!